vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Oração do Senhor.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é... A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor.
saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa semanal, às tardes de domingo, hoje, dia 12 de dezembro. Já tivemos a nossa escola bíblica pela manhã, tivemos os vídeos, vários vídeos do exterior que pastor Gilson apresenta, e agora na edição da tarde, como sempre, apresentamos alguns dos mais de 1000 vídeos que recebemos toda semana das nossas igrejas aqui do Brasil. E nesta tarde nós temos a alegria, o prazer de ter conosco aqui pastor Michel Prus, coordenador da região de São João de Meriti, um amigo nosso de longa data. Amém. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. A alegria é nossa poder participar desse programa junto aos irmãos e o aprendizado da doutrina que tem emergido da palavra. É muito bom estar com os irmãos nesta comunhão maravilhosa. É verdade, Michel. É muito bom, temos tido experiências maravilhosas, gloriosas, como você mesmo viu nos vídeos e vai ver nos vídeos que vai assistir agora, não é verdade? E o envolvimento do nosso povo, a participação, não é isso? Com certeza. É um momento ímpar, né, Walter? Isso, é verdade. Momento ímpar que nós estamos vivendo. Dá para nós aproveitarmos isso, porque a nossa igreja já está de partida para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, é isso mesmo. E nessa semana, o nosso estudo está relacionado à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, nos versos 25 e 26, aonde nós podemos estabelecer um entendimento profético que apresenta o Evangelho como um projeto que engloba toda a manifestação da Trindade através do mistério. Então nós temos 2 textos base que serviram para o trabalho da semana. Romanos capítulo 16, verso 25, que diz: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. E o texto, verso 26, que diz: Mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então, pastor Michel, as nossas perguntas da semana foram baseadas nestes 2 textos. E para ganharmos tempo, darmos sequência ao nosso programa, a primeira pergunta, simples, objetiva, mas importante: o Evangelho pode se completar na vida do homem sem a ação do mistério? Sem a ação do mistério? Nós temos 3 respostas. Pastor Eduardo Rodrigues, que participa conosco aqui com frequência de Florianópolis, Santa Catarina. Temos o adolescente Gabriel Paulo, de João Molevade, Minas Gerais. E temos a jovem Luíse Correia, de Porto Seguro, na Bahia. Nós vamos assistir com toda atenção e depois pastor Michel vai fazer as suas considerações. Vamos assistir. Irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Essa Escola Bíblica Dominical é do dia 12 de dezembro de 2021. Na questão de número 1, a pergunta é essa: se o mistério, a obra do Evangelho na vida do homem se pode completar sem a ação do mistério. A nossa resposta é que não se pode ter uma obra completa na vida do homem, que é um projeto de salvação, sem que haja uma ação do mistério. O mistério é Jesus revelado na vida do homem. Então, sem a ação do mistério, a obra não pode ser completa, ou seja, o projeto do chamado até o projeto da escolha do Senhor para a salvação do homem. Amém? A paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Gabriel irá responder a pergunta 1, que diz: o Evangelho pode se completar na vida do homem sem a ação do mistério? Não, pois é o mistério contido na palavra que nos leva a ter uma relação mais profunda com Deus. E a palavra revelada, as bênçãos espirituais do Senhor, são mistério. E é necessário que tenhamos isso para que o Evangelho possa se completar em nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 1, a resposta é não. Isso porque o mistério ele é um segredo, e esse segredo só é revelado por Deus. E para que o homem conheça esses segredos, ele precisa estar na 5ª medida, que é a revelação, que nos é dada pelo Espírito Santo. Isso nós podemos encontrar no livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, que nos diz: Invocar-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E também no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 47, que nos diz:
Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério. A paz do Senhor. Muito bem, meus irmãos, assistimos às respostas atentamente, são objetivas, mas sempre trazem algum conteúdo. Pastor Michel, gostaria de comentar então algumas das respostas? Eu achei muito interessante a colocação do pastor Eduardo, quando ele fala a respeito de não conseguir, e realmente é isso, não tem como nós entrarmos no mistério se nós não tivermos uma comunhão com Deus. E uma palavra interessante na pergunta é que esse projeto tem que se completar. Ele tem um início e ele terá um fim. E de acordo com a própria palavra, há o ato e o processo da salvação. O que o Senhor iniciou vai terminar. E esse processo tem que se dar em santificação. O homem, quanto mais santo ele for, quanto mais separado deste mundo, mais próximo ele estará desse mistério. Deus o honrará com a presença dele, Deus o honrará através da comunhão, através da graça. Nós entendemos isso na colocação. E a colocação também do adolescente Gabriel, essa relação profunda com Deus, Walter. Isso é importantíssimo. O homem hoje perdeu essa relação, mas a igreja do Senhor ela tem acompanhado através da doutrina, esse conhecimento do mistério, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, essa relação ela vai se tornando mais profunda, mais gostosa, na oração, na busca, nos jejuns, na madrugada. Deus vai se revelando e é um prazer, Walter, Deus poder se revelar ao homem, poder falar com o homem. Nós entendemos essas colocações muito boas, são notáveis. Muito bom. E sabe o que nos chama a atenção? Sempre. Porque nós vemos que, por mais simples que pareçam as respostas, o mesmo Espírito que revela esse trabalho, que revela esse mistério, nos leva a meditarmos na palavra de tal forma que vamos encontrando cada vez mais subsídios que alimentam a nossa alma, não é verdade? Isso é muito importante. É importante, né? A alma vai sendo abraçada pelo Senhor, ela vai sentindo o calor e a busca se torna algo necessário. Verdade. A pessoa tem alegria de buscar o Senhor. Quero saber mais desse mistério que a Trindade tem nos proporcionado. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom mesmo. Glória a Deus. Vamos à segunda pergunta, simples também, mas que traz sempre a oportunidade de um bom conteúdo. Pergunta número 2 diz assim: a salvação é um mistério? Temos ouvido falar muito nesses dias sobre o mistério, não é verdade? As respostas: o obreiro Daniel Nogueira, de João Pessoa, da Paraíba; uma adolescente, Jennifer Cassimiro, de Juiz de Fora, Minas Gerais; e Rafaela Ferreira, uma jovem de São José, Santa Catarina. Vamos assistir com atenção, vamos meditar nas respostas. Irmãos, a paz do Senhor. Em resposta à pergunta 2, sim, a salvação é um mistério revelado em Jesus por uma ação do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, Ele é a nossa esperança de glória, Ele é o nosso Redentor e Ele é revelado através do Espírito Santo. Como nos diz o texto em Colossenses, no capítulo 1, nos versos 26 e 27, que nos fala: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória. Então Cristo é a nossa esperança. Ele é aquele que nos trouxe para a vida. Ele é aquele que nos deu a vida em abundância. Então Ele é a nossa esperança de glória. Ele é o mistério da palavra, que é revelado pelo Espírito Santo, por uma ação do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta número 2, a salvação é um mistério? Sim, e isso nós podemos ver em Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta 2, a salvação é um mistério? A resposta é sim. Esse mistério ele estava oculto do povo de Israel
dentro do Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez ao ano para realizar a expiação dos pecados dele mesmo e do povo. Através do sacrifício de Jesus, esse véu do templo foi rasgado de alto a baixo e nós podemos ter acesso à salvação. Então, esse mistério que estava oculto, através do sacrifício de um homem, foi revelado a nós e nós podemos alcançar este mistério pela revelação do Espírito Santo, como diz ali em Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos santos. Então muitas vidas podem se salvar, podem alcançar esse mistério que é a salvação através do sangue de Jesus. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A cada vez que assistimos os vídeos com as respostas, mais nos maravilhamos, nos alegramos com aquilo que o Espírito Santo vem trazendo, então, que os nossos irmãos vão alcançando a mais. Pastor Michel, algum comentário sobre as respostas? Sim, nós temos, com alegria, podemos comentar a preciosidade que este obreiro Daniel Nogueira, ele alcançou. Esse texto que está no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses, foi interessante que tem algo desse mistério, foi oculto, sempre esteve oculto. Nos tempos, nas gerações, mas aos santos, o Senhor proporcionou, escolheu revelar. A igreja que está nos ouvindo nessa hora, como é bom você entender que esse mistério tem chegado à nossa vida. E somos pessoas tão normais, naturais, mas os reis do passado, o Senhor sempre ocultou, mas agora é revelado a nós. Que momento a igreja está vivendo nessa hora? O momento de saber os segredos de Deus. Deus resolveu compartilhar os seus segredos. Aquilo que estava em oculto durante todas as gerações, as nações, tantos povos, agora revelado. E nos trazendo o que é a vida. E não é a vida biológica somente, não. A vida que nos tem trazido esse mistério é a vida eterna. Saber que nós fomos escolhidos para morar no céu. Andar nas mansões celestiais, que glória. É maravilhoso, é maravilhoso. Essa colocação do obreiro foi maravilhosa. Muito bom, né? O alcance que o nosso povo tem tomado, tem, enfim, entendido, compreendido, desenvolvido na direção do Senhor, né? Maravilhoso. Amém. Muito Glória bom. a Deus. Muito bom. Vamos à nossa próxima pergunta então, meus irmãos. A pergunta de número 3, que diz: de que maneira se descobre a manifestação desse mistério? Pela razão? Pela história? Por uma manifestação profética? Pela manifestação da carne? Nós temos 3 respostas. A intermediária Emily Fontes Cruz de Castelo, Espírito Santo, o jovem Jandresson Batista de Gaspar, Santa Catarina, o jovem Patrick Teixeira de Catité, da Bahia. Vamos prestar bem atenção. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou responder a pergunta número 3. De que maneira se descobre a manifestação desse mistério? Letra A. Pela razão. Letra B. Pela história. Letra C. Por uma manifestação profética. Ou letra D. Pela manifestação da carne. A resposta é a letra C. Por uma manifestação profética. Podemos encontrar essa resposta em Romanos 16:26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Amém. A todos a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, irmãos, respondendo à questão número 3 da EBD, de que maneira se descobre a manifestação do mistério? A resposta se encontra na letra C, através de uma manifestação profética. Como podemos ver em Mateus 16:17, onde o Senhor Jesus ele tem um diálogo com os seus discípulos e faz uma questão a eles, perguntando a eles: quem dizeis ser o Filho do Homem? E Pedro, ao responder,
Ele responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala para ele bem assim: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás nos céus. Então podemos ver que Pedro, ele teve uma revelação do Espírito Santo, mostrando que Jesus, ele era o Cristo, aquele que viria para cumprir o projeto de salvação enviado através de Deus. E Jesus nos mostra a respeito de que essa manifestação, ela não se dá através da razão humana, das histórias que foram contadas ou daquilo que é o conhecimento humano, mas sim através do Espírito Santo enviado por Deus. Pois Jesus, ele fala assim: Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Então, mostrando a carne, a sua razão, o seu conhecimento, o seu ego, aquilo que vem dele mesmo. E o sangue mostrando a sua linhagem, aquilo que ele viveu, aquilo que ele aprendeu historicamente com seus pais, com seus avós. Nada disso revelou que Jesus era o Cristo, mas Deus, Pai, revelou para Pedro. Então Jesus, ele fala: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi nem carne nem sangue. Vendo assim que a manifestação do Espírito Santo, as revelações, o mistério, se dá através de uma manifestação profética de Deus através do Espírito Santo para com o homem. Amém? A paz do Senhor. Irmãos, em resposta à pergunta de número 3, de que maneira se descobre a manifestação desse mistério, iremos ler a palavra no Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 31 e 32. E eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Profeticamente era necessário que Jesus viesse a esse mundo e antes de iniciar o seu mistério fosse batizado nas águas. Naquela época, João Batista, ele estava pregando o Evangelho e batizando nas águas do Rio Jordão. E ali Jesus se dirige a João, se manifesta a ele. E João não conhecia Jesus, e ao ver Jesus, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali João batiza a Jesus nas águas do Rio Jordão. Após o batismo, João teve a notória experiência de ver a manifestação ali do Espírito Santo de Deus descer sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. Irmãos, aquela ocorrência não se deu pela razão de homem algum, não se deu pela história, não se deu pela manifestação da carne ou pela religião daquela época. Aquela ocorrência foi um cumprimento, uma manifestação profética, porque João ali, ele teve a experiência de conhecer o mistério que estava oculto no Velho Testamento, de conhecer a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o mesmo Jesus, irmãos, que está vivo, ele se revela nessa última hora ao homem. Ele se revela ao homem através do seu Espírito Santo, manifestando um projeto de salvação na vida do homem. Jesus, ele se revela, ele é o Cordeiro de Deus que liberta o homem dos seus pecados, que batiza o homem com o Espírito Santo, que conduz o homem à eternidade. Se Jesus não se revelar, não há salvação. A paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, assistimos aqui atentamente as 3 respostas, particularmente as 3 respostas muito boas, mas me chamou a atenção de uma forma especial a resposta do jovem Janderson. Ele fez algumas colocações muito importantes. Pastor Michel, gostaria que você comentasse acerca do que o nosso querido jovem respondeu. O jovem, ele foi bastante feliz nas colocações dele, até mesmo quando ele se refere a Simão Barjonas. E fala que Simão Barjonas, ele foi bem-aventurado. E nós também somos bem-aventurados quando nós descobrimos a manifestação desse mistério. E não foi carne, não foi sangue, mas foi o próprio Senhor. Nós temos assim, dá para nós entendermos que esse projeto de salvação não pode ser pela razão, de forma alguma, porque até mesmo a parte teológica tem o seu lugar,
os estudos, os bancos das faculdades, o colégio, tudo tem o seu lugar. Mas profeticamente, aquilo que alimenta a alma tem que ser pelo segredo do Senhor. Tem que ser essa manifestação profética. Não dá pela história. Porque se o homem for só na história, ele para ali na cruz do Calvário. Jesus historicamente ficou na cruz do Calvário, mas para nós, igreja, ele está vivo agora. Ele está no nosso meio. É um mistério revelado pelo Espírito Santo e não dá também pela carne, porque a carne conduz o homem ao engano, às falhas, ao pecado, aos erros. Mas a manifestação profética está aí. Esta é a nossa gloriosa salvação. Jesus Cristo revelado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Vivo e operando no nosso meio. Louvado seja, é isso mesmo, meu companheiro, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que temos aprendido que não existe evangelho sem mistério. Porque se evangelho são as boas novas de salvação, o homem só conhece essa salvação quando o Senhor Jesus, vivo e revelado, está presente na vida dele. Glória. Então, este mistério é Jesus está vivo e é revelado no meio da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, maravilha. E por conta disso, eu creio que é um momento muito propício para louvarmos ao nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor juntos e em seguida retornaremos para a continuidade do nosso programa. Falta tão pouco
Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Não cansamos de repetir como é bom louvar ao nosso Deus. E nós temos agora conosco um casal muito querido, é o Anderson Braga e sua esposa Juliane Previtali. Os dois são da igreja de Venda Velha, São João de Meriti, não é isso? Isso, pastor. Paz do Senhor, pastor Walter. A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Uma grande alegria estarmos aqui estudando um pouco daquilo que nós mais amamos, que é a palavra do Senhor. Paz do Senhor Jesus a todos. Estamos muito felizes por poder participar desse momento da Escola Bíblica Dominical, da continuação da EBD. E é muito bom porque são rostos conhecidos aqui no programa, não é isso? Se não me engano, na semana passada participaram, seus vídeos foram apresentados e alguém me disse que era inclusive seu aniversário, não é isso? Era meu aniversário, recebi um presente, poder participar do EBD. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam, queridos, que interessante. Recebi um presente podendo participar da escola bíblica. É maravilha, é a experiência que nós vivemos, não é isso? É verdade, é verdade. Nos alegra muito. Vamos dar sequência, então, à nossa programação e vocês vão comentar, cada um na sua vez, as próximas perguntas. Temos agora a pergunta de número 4, que diz assim: cite um texto que fala sobre o mistério de Deus e a manifestação do mistério do Espírito Santo. 2, temos aqui um obreiro e um jovem, uma jovem na verdade. O obreiro é o Felipe Viana, de Vitória, Espírito Santo, e a jovem participante ativa conosco aqui, a Hilda Camille Costa, de Ilhéus, na Bahia. Vamos assistir com atenção. A questão número 4 da Escola Bíblica Dominical nos pede para citar um texto que fala sobre o mistério de Deus e a manifestação do Espírito Santo. Podemos citar o texto em Colossenses, capítulo 1, verso 26, que nos fala assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Esse é o texto que fala sobre o ministério de Deus e o mistério do Espírito Santo. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Sou Camilo de Ilhéus, Bahia. Vou dar a resposta da questão 4. Os mistérios de Deus têm duas passagens. Daniel 2, 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E temos também a passagem em Efésios 6, 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer com notório o mistério do Evangelho. E o mistério do Espírito Santo está em 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. A paz do Senhor. Amém. Então, meus queridos, retornamos agora das duas respostas às quais assistimos, participamos, e o Anderson vai comentar então a resposta número 4. Qual o comentário que você tem a fazer? Bem, irmãos, eu achei muito interessante as colocações feitas pela nossa jovem, nossa irmã Hilda Camille, até uma irmã integrante do nosso grupo de acessibilidade, e ela foi muito feliz quando fez aqui as colocações sobre o mistério de Deus e o mistério do Espírito Santo. É bom notar que o mistério de Deus está relacionado ao profético, né? Ao plano de salvação, de resgate da vida do homem. E o mistério do Espírito Santo está justamente apontando para o momento em que o Espírito Santo nos conduz a conhecer o Senhor Jesus. E nos chama a atenção, pastor, nós temos até aqui, peço licença para citar mais um texto aí sobre essa questão, Colossenses 4:3, que nos diz assim: ora, também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo. Nós vemos que a igreja, ela como um corpo, tem orado. E a porta da palavra tem sido aberta. Como nós vemos aqui na contribuição dos nossos irmãos, a igreja, através da Escola Bíblica Dominical, tem encontrado esta porta aberta para conhecer os mistérios da glória do Senhor. Que maravilha, muito bom, não é? A cada participação, algo mais vai sendo aberto, revelado, né? Os segredos vão sendo descortinados, os mistérios vão sendo apresentados. O mistério, não é isso?
Vamos então à nossa próxima pergunta, de número 5, que diz assim: qual o nome do evangelho sem revelação? Nós temos duas respostas. O intermediário João Miguel Rocha, de Castanhal, do Pará, e o jovem Douglas Bastos, nosso querido jovem Douglas, do Grupo de Ciência e Fé, da cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. Vamos assistir. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos responder a quinta pergunta da Escola Bíblica. João, qual o nome do evangelho sem revelação? Evangelho sem mistério é religião, não há ação do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Tchau. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo a questão número 5. O nome do Evangelho sem o mistério, ele é o cristianismo, ou seja, a religião. Mas por que Evangelho sem mistério? Porque o Jesus que eles buscam, o Jesus que eles servem, é o Jesus que ficou na cruz. Assim como os discípulos, no caminho de Emaús, eles estavam conversando com o Senhor Jesus ali naquele caminho, mas eles não o reconheceram. Por quê? Porque o Jesus que eles conheciam era o Jesus que tinha morrido. Eles não tinham vivido uma experiência com o Jesus que tinha ressuscitado. E assim é o cristianismo que vive nos dias de hoje. Eles não têm uma experiência com o Senhor Jesus revelado. Eles não têm uma experiência com o Senhor Jesus que ressuscitou no terceiro dia. Eles não têm. A única coisa que eles sabem é viver com o Jesus no peito, seja no para-brisa do carro, seja na parede de casa, ou seja, é aquele Jesus que morreu na cruz. Mas nós, povo de Deus, temos vivido um Maranata. E esse Maranata significa para nós que esse Jesus não morreu na cruz, mas ele ressuscitou o terceiro dia e ele está vivo e vem buscar a igreja amada. A paz do Senhor Jesus. Que maravilha, meus irmãos. Que bênção. Vamos aos comentários dos nossos queridos. O Anderson, Juliane, o que vocês têm a comentar? Pastor, nós observamos na resposta do João, né, a alegria que as nossas classes têm de participar. Ele fica ali enquanto a mãe está fazendo a pergunta, naquela expectativa, e é isso que nós vemos na igreja, né? As crianças têm aquela expectativa de participar do EBD, de assistir os conteúdos, e isso é muito importante. É até importante para nós, como igreja, nos espelharmos neles, né? De ter a vontade de participar e de ter a alegria que o próprio João demonstrou na resposta. Verdade, é uma alegria contagiante, né, irmãos? Totalmente. É verdade. E em relação ao jovem, né, o jovem ele foi muito feliz nas suas colocações, e é interessante que ele fez ali, né, apontando o cristianismo, como nós vemos o resultado do cristianismo hoje, né? O cristianismo que vive do passado, vive do histórico, mas a igreja fiel do Senhor ela está fundamentada no profético, ela está fundamentada na palavra revelada. E é por isso que ela alcança os mistérios do Senhor, né? E se o senhor me permite fazer também um parêntese aqui, nos lembramos do tabernáculo. O tabernáculo, ele era como era a disposição, né? Ao redor ficava o povo, mas o segredo ficava em oculto. Mas o sacerdote ele poderia entrar depois da sua santificação, passando ali pelos procedimentos e conhecer o mistério. Hoje, a igreja também da mesma forma. Ela se santifica, ela busca o Senhor, oferece a sua vida ao Senhor, e como reis e sacerdotes, como nós somos feitos pelo Senhor Jesus, nós chegamos até o mistério. Glória a Deus. E nos dias do tabernáculo, o sacerdote não entrava sem o sangue. E hoje nós entramos através do sangue de Jesus. Sangue. Glória a Deus. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Glória a Jesus. Vamos então à nossa sexta pergunta. Evangelho sem revelação faz parte da Trindade? Temos a resposta aqui do obreiro Ítalo Bruno Alves Xavier, de Brasília, Distrito Federal. Vamos assistir. A resposta seria não, porque a Trindade é um mistério que está na palavra do Senhor, conforme nós podemos ver em 1 João 5, nos versículos 7 e 8, que nos diz: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue,
E estes três concordam num. Muito bem, queridos. Ítalo apresentou uma resposta objetiva, clara, direta. Creio até que não cabe aqui nenhum comentário, a não ser que vocês queiram falar alguma coisa sobre isso, mas... Muito completo. Muito bem apresentado. Sim, Não é isso? Muito bom. Vamos à nossa próxima pergunta, então, de número 7. A pergunta é: o mistério é uma manifestação da carne? Quem vai responder é uma senhora também participante ativa do nosso programa, Suilana Ferreira, de São José, Santa Catarina. Vamos ouvir. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Em resposta à pergunta que nos foi deixada, número 7, a resposta é não. A revelação do mistério não é uma manifestação da carne, mas é uma manifestação do Espírito Santo, uma manifestação profética que vem desde a eternidade. E conforme 1 Coríntios 2:10 nos fala, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, a revelação do mistério é algo profético, vem da eternidade através de uma ação do Espírito Santo. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Um abraço para a nossa irmã e para todos os nossos irmãos de Santa Catarina. Um abraço saudoso, já tivemos a oportunidade de estar aí, algumas oportunidades. Meu companheiro, algum comentário então sobre essa resposta? Sim, pastor, nossa irmã ela respondeu muito bem, mas até complementando, né, ajudando e adicionando algumas informações, o versículo 18 do capítulo 16 de Romanos, ele nos traz uma advertência feita pelo Espírito Santo. O texto diz assim: porque os tais, ou seja, aqueles que falam do Evangelho sem a Trindade, sem a operação do Espírito Santo, não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, isto é, a sua própria razão, né? A sua própria ansiedade, aquilo que os seus próprios anseios, né, melhor dizendo. E nós, através do conhecimento da palavra do Senhor, temos visto que é justamente o contrário. O profético é o que sustenta a igreja e é o que diferencia a igreja e o levará para a eternidade. Muito bem colocado, exatamente. Na nossa sequência, então, temos agora perguntas para pais e crianças. A pergunta de número 8. Complete a palavra abaixo, que dá o nome ao tema desta EBD. Temos a resposta de um intermediário, que é o Eric Kenji Bastos Cato, de São Paulo, e a intermediária Júlia Inocente, de Chapecó, Santa Catarina. Vamos ouvir. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Eric, sou da Igreja da Saúde da classe dos intermediários. Irei responder a pergunta 8 da Escola Bíblica Dominical, que diz: complete a palavra abaixo, que dá o nome ao tema das EBDs. A resposta é mistério. O texto de Romanos 16:25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que destes tempos eternos esteve oculto. A paz do Senhor Jesus. A palavra que dá o nome ao tema desta EBD? Mistério, paz do Senhor Jesus. Que bênção, meus irmãos. Vemos aqui a participação de crianças, intermediários, adolescentes, né? Como nos alegra. Eu queria saber se a Juliane tem alguma coisa a comentar acerca dessas respostas. Temos sim, pastor. Nós ficamos muito felizes em ver essa nova geração de crianças, essa geração de classes que estão participando da EBD. Eles sabem a palavra, o cuidado da Júlia de anotar no quadro, completar a palavra, a dedicação. O Eric, a forma de falar, a forma de se vestir. Nós já vemos servos, nós vemos que é uma geração que é madura, uma geração que é preparada, e nós temos uma certeza, nós que tivemos a oportunidade de ser criança nessa obra como eles, nós sabemos que todos esses estudos, eles ficam guardados no nosso coração, e isso é muito importante, essa participação das crianças, e nós percebemos nas nossas igrejas que são as crianças que impulsionam os adultos. Verdade. E a maioria dos vídeos que nós temos visto hoje, né, no portal, quando a gente abre para ver as participações,
são as crianças. E são as crianças que pedem os pais, que envolvem a família para participar do EBD. E nós queremos falar para as classes: crianças, não percam isso, continuem incentivando a sua igreja, as senhoras, às vezes o grupo de louvor está parado. São as crianças que vão envolver a igreja nesse trabalho, pastor. Que maravilha! E nós testemunhamos isso no nosso último seminário, porque pela prática de assistirmos aos vídeos, de acompanharmos esse trabalho mais de perto, nós estamos vendo que os pais estão sendo levados de volta para a palavra, a buscarem ao Senhor na palavra por conta dos seus filhos. Sim. Que maravilha! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Muito bem, a próxima pergunta, a penúltima, é: quem é o mistério do Evangelho? Quem vai responder é o intermediário Lucas Badaró, de Carinhanha, da Bahia. Vamos ouvi-lo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu encontrei a resposta em Colossenses, capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. O plano de Deus é fazer com que seu povo conheça o mistério. Esse mistério é Jesus Cristo, que está em nós e nos guia até a vida eterna. A paz do Senhor Jesus. Muito boa resposta do Lucas a respeito do mistério do Evangelho. Quem é o mistério, não é isso? Juliane, algum comentário? Temos sim, pastor. Nós percebemos que essa pergunta parece até simples, né? Quem é o mistério do Evangelho? Só que o mundo não conhece, não sabe quem é o mistério do Evangelho, mas as nossas crianças conhecem. E elas não só conhecem, mas como tem esse mistério guardado em seus corações. Elas têm intimidade com o Senhor Jesus. Maravilha, é isso mesmo. E por conta disso, elas têm anunciado o Senhor Jesus. Muitos adultos têm chegado à presença do Senhor por intermédio delas. É verdade. Nós temos a certeza que essa geração ela estará segura, forte doutrinariamente para resistir o mundo e para entrar na eternidade. Maravilha, né? Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos então para a nossa última pergunta, que diz assim: cite outros 7 mistérios indispensáveis que são manifestação do Espírito Santo, que estão além da razão e que são identificados no Evangelho de Jesus. Temos 2 respostas: o jovem João Marcos Fideli, de Fortaleza, Ceará, e a jovem Denise Silva, de Amapá. Ela é, inclusive, da Igreja de Breves, onde temos aquele trabalho que é feito, né, algumas vezes por ano, ali na área da região da Amazônica. Um abraço a todos os nossos irmãos desta igreja. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gostaríamos de deixar a nossa contribuição com a resposta da pergunta de número 10, que diz: cite outros 7 mistérios indispensáveis que são manifestação do Espírito Santo, que estão além da razão e que são identificados no Evangelho de Jesus. Para isso, é importante sabermos que a igreja é mestra quando discerne o momento profético em que vive. Essa maestria está no fato dela receber e anunciar os mistérios de Deus. E todo o mistério da palavra de Deus está no campo da eternidade, no campo profético. Por isso, em Apocalipse, capítulo 14, verso 6, o Evangelho de Jesus é chamado de Evangelho Eterno. E para adentrar no mistério, a igreja precisa adentrar na sabedoria de Deus, que está oculta em mistério, conforme em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Isto é, antes do surgimento da filosofia, antes da teologia, da ciência e de qualquer outra forma de saber. Só o Espírito Santo revela esse mistério, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E vemos 7 mistérios que são indispensáveis no percurso da igreja, quando se descortina para nós as 7 parábolas que estão descritas no capítulo 13 de Mateus. Também as 7 cartas que estão no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. E as 7 operações do Espírito Santo que estão em Isaías capítulo 11, verso 2. É maravilhoso para nós isso, pois cada um desses mistérios foi escrito em épocas diferentes, por personagens diferentes, mas hoje
o mesmo Espírito que os inspirou nos revela. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Denise, da Igreja de Breves, na Ilha de Marajó. Em resposta à pergunta 10 da EBD, o Espírito Santo revelou para a Igreja, que é o corpo de Cristo, os recursos da graça, a oração, o clamor pelo sangue de Jesus e a palavra revelada, tal como é descrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue e pela palavra. Os dons espirituais, em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. A comunhão, que faz parte da doutrina, e o arrebatamento, que é a firme esperança da igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Muito bom os nossos jovens participando também de forma tão ativa. Quais são os comentários que vocês têm a fazer? Bem, em relação ao comentário do João, né, nós vemos aí uma resposta muito completa, uma resposta em onde nós vemos que a Igreja do Senhor tem sido firmada, né, sobre estes mistérios que têm sustentado a vida da Igreja. Né? Nós vemos aí que todo o sustento, todo aquilo que é necessário para que a Igreja possa alcançar o arrebatamento, possa alcançar a eternidade, o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas. Amém. A Denise também, fruto do trabalho, né, de evangelização da Igreja de Breves, ela trouxe uma resposta com base em textos bíblicos. Ela conseguiu colocar todos esses mistérios, esses frutos dentro dos textos bíblicos, e nós vemos uma bênção de profundidade, né, que eles apresentaram em suas respostas. É verdade, muito bem. Temos aprendido com eles, precisamos testemunhar isso. É verdade, né? verdade. Eles têm nos ensinado, têm nos surpreendido de uma forma positiva, extraordinária e maravilhosa. Amém. Nós estamos terminando aqui esta edição, mas antes nós vamos louvar ao Senhor com mais um hino, mas quero me despedir dos nossos queridos, porque no encerramento, na parte final realmente, o pastor Michel retorna aqui para também se despedir da igreja. Quero agradecer a vocês por essa participação, sabendo que não será apenas desta vez. Amém. Obrigada. Nós ficamos muito felizes de participar, de estar com os irmãos aqui na Escola Bíblica Dominical e ter a oportunidade de meditar nos textos da palavra e comentar sobre a palavra, que é o que de melhor nós temos. Maravilha. Exatamente, né? O nosso grande desejo é de estar estudando a palavra do Senhor, de demonstrar, testemunhar, né, do Deus a quem nós servimos, tendo a certeza que em breve nós estaremos todos juntos na glória com o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos adorar ao Senhor então, com a alegria que está transbordando em nosso coração. Seus muros, ó Jerusalém,
meus irmãos, estamos terminando então a edição desta tarde, com muita alegria no coração de vermos a profundidade, o envolvimento, a participação do nosso povo. É uma alegria. E agora queremos nos despedir também do nosso querido companheiro, pastor Michal. Você poderia fazer suas considerações finais, por favor? Amém, pastor Walter. Está chegando ao fim, mas queremos relatar que nosso coração ele está muito alegre, muito feliz. Primeiro, participar de um programa que tem repercutido de uma forma muito positiva no meio da igreja. A aceitação, o envolvimento, o crescimento doutrinário. Nós estamos numa região que é da Baixada Fluminense, a região de São João de Meriti, o trabalho lá de irmãos incessantes, homens de valor. Vemos que, como tem alcançado, até mesmo em relação ao programa, o envolvimento do querer ver, querer estudar, querer participar. O número de vídeos, pastor Walter, tem aumentado exponencialmente. Querer participar, querer se envolver. Os jovens têm sido alcançados, o estudo da palavra, e os jovens, eles participam, e eles têm uma rapidez de assimilação muito interessante. As crianças, em remeter vídeo, em ler a palavra, como até a própria irmã colocou, que foi criança, adolescente, na presença do Senhor, aquilo que está sendo plantado no coração não vai sair. E a grande alegria de estar junto ao nosso amigo de longa data, pastor Walter, amém, e representar uma região que tem lutado para estar na presença do Senhor. E a glória do Senhor que está cada vez resplandecendo na nossa vida em uma igreja que tem caminhado em santidade, porque nós queremos ver a Deus e este programa tem sido parte integrante nesse projeto de salvação. A paz, Senhor, queridos irmãos. Glória a Deus. Um abraço, pastor Walter. Amém. O nosso abraço aos nossos irmãos de São João de Meriti. E queremos pedir a todos, se inscreva no nosso canal, dê o like aqui na telinha quando você abre o link do programa. Isso é importante para nós, para termos uma noção da divulgação e da participação. E lembrando que daqui a pouco, às 19 horas, nós temos nosso culto presencial na maioria das nossas igrejas, na grande maioria das igrejas, onde você pode levar o seu visitante para receber a mesma bênção que você tem recebido. E aqueles que ainda estão impedidos de alguma forma, às 20 horas temos o nosso culto também pelo nosso canal no YouTube. Você também pode participar e enviar o link para o seu conhecido, o seu familiar, o seu amigo. Nos despedimos de todos. Pastor Michel, um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Nos despedimos dos nossos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro.